estar no espaço Génios com Chupeta com a doutora Clementina Almeida, que já aqui está. Olá, viva! Vestida à preceito. Está mesmo muito natalícia. Sim. A preceito. A combinar. Exatamente. Então hoje vamos falar sobre A importância dos primeiros anos De vida. para o futuro de uma criança. feita de meias, que engraçado. Isto é uma equipa de mão cheia. Que bem. Mas já abordamos levemente o tema, ou se calhar vamos abordando este tema, não é? Percebendo o que é mais importante para o bebé, ajudando a um futuro melhor. Verdade. Ou seja, a ideia seria, se calhar, refletirmos um bocadinho sobre o que é que já se faz, o que é que ainda é preciso fazer e quais as mensagens importantes ao nível da ciência para estes primeiros anos, não é? Pronto, nós fomos falando aqui ao longo deste ano, isto assim em jeito de conclusão e de melhores desejos para 2015, fomos falando sempre da importância dos primeiros anos, falamos aqui de coisas muito simples do dia a dia que os pais podem utilizar como dica para lidar melhor com... Sim, pequenos gestos, mas que contribuem para um futuro melhor. Exatamente. Mas para além disso, se calhar importa refletir um pouquinho sobre o que é que se faz em termos de país, em termos de políticas, em termos de agentes que contribuem para a educação das futuras gerações, não é? Ou seja, no fundo, sabendo nós agora o quão importante são os primeiros anos e, portanto, retirando aquela ideia de que o bebê no primeiro ano, como não fala, é só comer, dormir e pronto, nada se passa, se calhar começamos a pensar que é importante intervir noutras áreas, nomeadamente, não são só os pais que precisam de dicas, não são só os pais que estão a entrar neste mundo novo das capacidades dos bebés, que já mostramos aqui ao longo de N semanas, surpreendentes capacidades dos bebés, mas também todos os agentes que interferem nos primeiros tempos de vida, não é? Estamos a falar de médicos, estamos a falar de enfermeiros que fazem as preparações para o parto, para a parentalidade, estamos a falar das creches e efetivamente o que nós sentimos em Portugal e em particular aqui no Norte é que de facto não há assim tantos recursos quanto nós gostaríamos, ou seja, ainda há todos estes conhecimentos que nós temos transmitido aqui para os pais e para quem lida diretamente com os bebés, fazem falta a outras áreas do saber, porque muitas das informações que nós damos aqui são completamente novas para pessoas que trabalham diretamente e interferem diretamente no desenvolvimento destes bebés. Quando estamos a falar nisso, estamos a falar de investimento no futuro, porque já sabemos que, de facto, tudo aquilo que fazemos no primeiro ano se vai refletir ao longo da vida do indivíduo, quer em termos da sua satisfação pessoal, quer em termos da sua saúde mental e em termos de saúde física, porque já há estudos que comprovam a ligação entre algum tipo de doenças e físicas, diabetes, doenças cardiovasculares, por aí fora, que têm algum tipo de conexão com algumas dificuldades que os bebés que estas pessoas passaram enquanto bebés. É necessária então uma maior formação daqueles que diretamente trabalham com bebés? Exatamente, muita formação. Eu penso que está assim uns grandes passos nesse sentido ainda, de uma forma geral, no nosso país. Sim, há muita coisa boa, há muita coisa a acontecer, mas de facto na primeira infância, ou seja, quando estamos a falar, então no primeiro ano de vida é uma área que ainda vai demorar algum tempo para nós termos aquilo que se chamam as boas práticas, no sentido não só da parte física, tem que ser visto como um investimento, não é? Que tem que ser visto como um investimento, não é? Ou seja, nós, supostamente o retorno é de 1 para 5, ou seja, o investimento que se faz no primeiro ano vai evitar depois as despesas que o Estado tem com outro tipo de questões, nomeadamente o absentismo escolar, as dificuldades escolares, tudo aquilo que nós já referimos aqui, que não surge naquele momento, mas ou que pode aparecer naquele momento como mais relevante,
mas que tem as suas raízes na primeira infância, não é? E, portanto, o que está mais do que provado pela ciência é que se nós investirmos em termos de bons serviços de saúde, creches com qualidade, e com qualidade significa muitas vezes as pessoas que lidam com os bebés claro. saberem do que é que estão a... Ou seja, não chega, já passamos a fase em que, Em que é tudo sou muito mãe, bonito. fui avó e, portanto, percebo disto e acho que estou a fazer o meu melhor, porque também já percebemos que, com a melhor das intenções, todos nós fazemos muita asneira, não é? Claro. Mas convém termos cada vez mais profissionais formados, convém eliminarmos aquilo que tentamos aqui muitas vezes, aquelas ideias erradas acerca do que é o que são os bons cuidados, não é? A tal questão do mimo, a tal questão de habituar mal os bebés, ou seja, retirar toda essa informação ou desinformação que ainda existe e persiste para, de facto, conseguirmos investir no futuro deles e no nosso, porque estamos a falar de futuro de populações, não é? Valentina, julgo que Temos um pequeno vídeo, ele tem 3 minutos, este eu consegui na tradução em português, apesar Então, de ser podemos ver e brasileiro, ouvir, sim. mas dá para perceber um pouquinho o impacto que pode existir. Mas tem Conseguimos som, ouvir? não é? Sim, Depois, tem em para ver português, e ouvir. portanto, E continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. português brasileiro. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança. Pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Cá está. A importância, Resumidamente. Sim. a importância do tal investimento e dos benefícios que depois colhemos no Exatamente, futuro, não é? porque no fundo no primeiro ano nós estamos a assistir ao cérebro a desenvolver-se e a arquitetar-se e são as fundações, ou seja, tudo aquilo que fizermos de bom vai Os pilares, ficar, não é? são os pilares, são tudo aquilo que é importante numa construção. Mas lá está, é de facto necessária a tal formação, porque enquanto pais, por Isto não exemplo, passa. nós não vamos perceber pelas reações no primeiro ano que estamos a fazer bem, não é? Exatamente. Vamos perceber isso se calhar depois Mais tarde. no futuro, Sim, mais é tarde. sempre um investimento. Sim, e portanto tem que de facto existir essa Sensibilidade. formação, essa sensibilidade, no sentido de podermos fazer bem durante o primeiro ano, porque são frutos que vamos colher Muito mais à tarde frente, e não é? que a pessoa Não há vai reação colher. imediata, quer dizer, não é causa e efeito. Não. Eu acho que é por isso Também que temos não alguma se causa
causa e efeito do género. Imagina bebês mais irritáveis, mais chorões, mais pronto. Aí Doutora vemos Clementina, algumas. Mas eu acho que as coisas não evoluem tão rapidamente porque não há essa Informação. Exatamente, essa forma visível de ver o impacto. Não é? Exatamente, sim, Como sim, é sim. assim uma coisa mais a longo prazo. A longo prazo, exatamente. Mas como nós neste momento já temos muita ciência à volta disto, é importante agora começar a passar para os profissionais e o contacto com muitos e efetivamente há algumas falhas nesta área, a saúde mental infantil, o investimento, o conhecimento acerca do desenvolvimento cerebral no primeiro ano e o impacto que isso tem em todo o organismo, em termos de sistema imunitário, em termos de, não só da parte psicológica, ou seja, não estamos aqui Sim, só sim, a sim. tentar Estamos a falar fazer mesmo com da estamos a saúde falar também. e que depois tem impacto na sociedade, Sim, é não é? verdade. Delinquência, desemprego, por aí fora. Nós por aqui damos uma pequena ajuda semanalmente, grande. contando com a doutora Clementina Almeida. Pode saber mais, claro, em educareforbabies.com, o Facebook oficial também, o Educare for Babies. Doutora Clementina, para a semana ainda nos encontramos. Para a semana